Fala pessoal, bem-vindos ao Pedal Bike Pop, tudo bem com vocês? Tour de France 2019 pegando fogo e hoje nós vamos a um resumo do que aconteceu de melhor na etapa 7 e 8 do Tour. Bom pessoal, sétima etapa do Tour de France 2019 é também a etapa mais longa do Tour, com 230 km de percurso, saindo de Belfort e chegando em Chalon-sur-Saône. É uma etapa com 3 montanhas categorizadas nível 4 e nível 3, mais montanhas no começo da prova até a metade. Da metade para o final, mais de 90 km de plano. Prova totalmente plana aí daí da metade para o final, então uma prova para as equipes trabalharem, para os sprinters disputarem a vitória na etapa nos metros finais. Por ser uma etapa longa, essa era uma etapa daquelas mais mornas no Tour, porque não haveriam aí tantas brigas, porque era uma prova longa mesmo. Mas ainda assim uma fuga logo no comecinho da prova, com 2 ciclistas, percorreu quase que toda a prova com essa fuga. Faltando cerca de 100 km para o final da prova, a fuga chegou a abrir mais de 4 minutos de vantagem, mas a partir daí o pelotão começou a aumentar o ritmo para buscar os 2 escapados. Com apenas 7 km de prova, uma queda atingiu um dos caras favoritos aí para brigar nas próximas semanas pela camisa amarela, o TJ Van Garderen. Ele caiu, se machucou bastante, cortou o rosto, inclusive, cotovelos, mas conseguiu voltar para a prova praticamente só para terminar a prova e não para disputar muita coisa. Por ser uma etapa longa, essa seria uma etapa de briga pelos pontos dos sprints intermediários, das metas de montanha, que não eram tantas, e aí os ciclistas iriam brigar por esses pontos, não muito pelo tempo da prova. O último sprint intermediário da prova aconteceu no quilômetro 33, uma briga ali muito bacana entre o Sonny Colbrelli e o Peter Sagan, que vem liderando a prova por pontos, aí a competição por pontos, com uma larga vantagem. E deu Colbrelli nesse último sprint intermediário. Faltando então 100 km para acabar a etapa, o pelotão começou muito lentamente a diminuir a distância para a fuga e faltando apenas 29 km para o final da prova, o pelotão neutralizou a fuga. Daí para frente então, o pelote veio trabalhando para os caras fortes sprintarem lá nos metros finais. E deu Dylan Groenewegen, que impressionantemente surpreendeu os favoritos no sprint final, o Caleb Ewan e o Peter Sagan, e acabou vencendo a 7ª etapa do Tour de France 2019. Como era uma etapa longa e muito tranquila, todos os ciclistas chegaram praticamente juntos e então não houve alteração aí na liderança das camisas. Apenas a camisa verde, em que o Peter Sagan conseguiu alguns pontos nas metas volante, ele acabou ampliando sua vantagem. Dia 13 de julho, então, 8ª etapa do Tour de France 2019, com 200 km de percurso, saindo de Mâcon e chegando em Saint-Étienne. Uma etapa com 7 montanhas categorizadas, 5 delas nível 2 e 2 nível 3. Apesar de ser uma etapa com montanhas, não era uma etapa muito dura assim, porque as montanhas não eram tão longas. A maior delas tinha apenas 6 km. Então era uma etapa com montanhas e tal, mas não era uma etapa tão difícil porque elas eram mais curtas, essas montanhas. Já no primeiro quilômetro da etapa, fuga com 4 caras, com 4 ciclistas que dispararam na frente e chegaram a abrir mais de 4 minutos para o pelotão. E isso nas subidas. O primeiro sprint intermediário da etapa aconteceu faltando 163 km para o final. Como os 4 escapados já passaram ali pelo sprint, a disputa ficou para o pelotão. Então, quem venceu a disputa pela 5ª colocação nesse sprint e por alguns pontos aí da meta volante foi o Elia Viviani, e o Peter Sagan ficou na 2ª colocação. Peter Sagan acaba sempre se dando bem aí nos sprints intermediários e conquistando bons pontos para manter aí a camisa verde.
Faltando 115 quilômetros para o final da prova, primeira meta de montanha, obviamente ficou para os escapados, para os caras da fuga, e deu Thomas de Gendt, que venceu a primeira meta de montanha. Faltando então 90 quilômetros para o final da prova, o pelotão começou a se movimentar e aumentar o ritmo para poder buscar os atletas que estavam escapados. Penúltima meta de montanha com 133 quilômetros de prova, o Thomas de Gendt ele deu uma escapadinha ali para os outros ciclistas que estavam na fuga e acabou vencendo mais uma meta. Faltando cerca de 60 quilômetros para o final, os 4 atletas da fuga começaram a se distanciar um do outro porque não estavam mais aguentando o mesmo ritmo. Faltando então 48 quilômetros para o final da prova, os 2 ciclistas da fuga que começaram a sobrar foram pegos então pelo pelotão, ficando apenas à frente na fuga o Demart e o de Gendt, e eles mantinham aí mais de 3 minutos de vantagem ainda para o pelotão. Faltando 40 quilômetros para o final da prova, o pelotão ainda tinha que recuperar uma diferença de 2 minutos e 40 segundos para os 2 escapados. Na minha opinião, naquele momento da prova, assistindo ali a prova, eu achei que já seria muito difícil para o pelotão conseguir buscar os 2 escapados. Enquanto as equipes trabalhavam forte para buscar a fuga, faltando 14 quilômetros para o final da etapa, a equipe Ineos, que vinha à frente do pelotão, caiu, os ciclistas caíram, teve uma queda ali na frente do pelotão, entre os ciclistas da Ineos, e alguns deles se machucaram levemente, voltaram para a etapa, mas o que impressionou foi que uma das bicicletas dos atletas, ela quebrou no meio, o quadro simplesmente quebrou no meio, mas eles estavam bem e voltaram para a prova. Ao mesmo tempo, o Thomas de Gendt acelerou, disparou mais um pouco na frente, deixou o Demart para trás para conseguir manter uma boa distância para o pelotão. E ele conseguiu aí segurar por volta de 1 minuto essa diferença. Faltando 12 quilômetros para o final, o Julian Alaphilippe, que estava em segundo lugar na classificação geral, tinha acabado de perder a camisa amarela, queria recuperar a camisa, então ele atacou faltando 12 quilômetros para o final. E o Thibaut Pinot veio na roda dele. Enquanto isso, o atual camisa amarela, o Giulio Ciccone, vinha com a sua equipe no pelotão, tentando diminuir a diferença tanto para o Alaphilippe como para a fuga. O Thomas de Gendt continuou no ritmo forte, conseguiu manter uma boa vantagem para o pelotão, uma vantagem de 38 segundos e 22 segundos para o Alaphilippe e para o Thibaut Pinot, faltando aí 3 quilômetros para o final da prova. Então, escapado desde o primeiro quilômetro de prova e vencendo a 8ª etapa do Tour de France 2019, Thomas de Gendt, desde o começo da prova, escapou, foi lá para frente, manteve um ritmo forte, manteve uma distância confortável aí e segura para o pelotão para vencer a 8ª etapa do Tour de France 2019. Sensacional, para mim é a melhor forma de um cara vencer uma etapa de uma grande volta, escapado assim desde o começo. Eu acho muito legal, acho muito bacana. Em segundo ficou o Thibaut Pinot, que trouxe na roda dele logo atrás o Julian Alaphilippe, que além de ter chegado à frente do Giulio Ciccone, camisa amarela, ainda teve o bônus de tempo e, consequentemente, o Julian Alaphilippe conseguiu recuperar a camisa amarela do Tour de France. Volta a ser o líder da camisa amarela. Apesar de não ter feito nenhum ponto de meta de montanha, o Tim Wellens continua com a camisa branca de bolinhas. O Peter Sagan, disparado na frente com 60 pontos de vantagem, é o camisa verde. E o Giulio Ciccone, apesar de ter perdido a camisa amarela, continua com a camisa branca, que é a camisa do atleta jovem mais bem colocado na classificação geral. E ainda brigando pela camisa amarela. Essa 8ª etapa foi uma etapa incrível, eu torci demais ali para a fuga, eu sempre torço para os caras que vão na fuga, que estão escapados, e fiquei muito contente porque valeu muito a pena ter assistido e acompanhado aí o Thomas de Gendt escapado prova inteira vencer essa 8ª etapa.
A nona etapa do Tour de France 2019 acontece no dia 14, é uma etapa de 175 km, que eu vou trazer para vocês um super resumo também, beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like no vídeo, porque ajuda demais o canal a crescer, beleza? Compartilha também com seus amigos para eles continuarem, para eles acompanharem aí o Tour de France aqui com o Pedal Bike Pop. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve lá, clica no sininho para acionar as notificações também. Não esquece também de deixar o seu comentário. Diz aí nos comentários do vídeo quem que você acha que vai vencer o Tour de France 2019. Beleza? Então por hoje é isso, pessoal. Um grande e forte abraço para vocês. Deus abençoe a todos